Olá, hoje nós vamos estudar sistemas não lineares. Semana passada estávamos estudando sistemas lineares. Utilizamos métodos diretos como a eliminação de Gauss e a decomposição LU e também métodos iterativos como o método de Gauss-Jacobi e o método de Gauss-Seidel. Então, utilizamos métodos diretos e iterativos para obter soluções de um sistema linear. Destacamos que o nosso trabalho em relação a sistemas lineares era feito em cima de um sistema que apresentava uma única solução, ok? Como sabemos, um sistema linear ele pode apresentar solução única, infinitas soluções ou nenhuma solução. Agora, no nosso trabalho de sistemas não lineares, a quantidade de soluções pode variar, desde nenhuma até infinitas. Então, eu posso ter um sistema não linear com duas soluções, eu posso ter um sistema não linear com 3 soluções. Eu tenho um exemplo aqui para você visualizar. Vou considerar este seguinte sistema não linear: x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4 igual a 0. Esta primeira equação diz respeito a uma circunferência. X ao quadrado mais y ao quadrado igual 2 elevado ao quadrado. Peguei a primeira equação, adicionei 4 em ambos os lados. Então, no lado esquerdo aqui simplificou e no lado direito apareceu, então, esse 4 que eu escrevi como 2 ao quadrado. A equação de uma circunferência com centro na origem raio 2, aqui em azul, ok? A segunda equação, ela é uma hipérbole. Lembram lá da geometria analítica? X ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. Agora eu peguei a segunda equação e adicionei 1 em ambos os lados da igualdade. Então, tenho a minha hipérbole, que aqui eu fiz em vermelho, ok? Esse quadrado pontilhado e essas retas aqui foram feitas somente para permitir aí fazer o esboço da hipérbole, ok? Essas retas aqui são as assíntotas, mas eu quero destacar os pontos de interseção dessa hipérbole com essa circunferência. Observe que eu tenho 4 interseções. 1, 2, 3, 4. Então, este sistema não linear apresenta 4 soluções. Deixa eu subir o texto aqui. Observando o esboço do gráfico, destaca-se 4 pontos de interseção, o que indica que o sistema não linear apresenta 4 soluções. Os métodos para a solução de sistemas não lineares são iterativos. Aqui já há uma diferença. Em sistemas lineares, nós tínhamos os métodos diretos e os métodos iterativos. Agora, para sistemas não lineares, nós vamos trabalhar somente com métodos iterativos. Ou seja, a partir de uma aproximação inicial, aqui de um ponto inicial x no passo 0, nós vamos gerar uma sequência xk de vetores que, na situação de convergência, o limite dessa sequência aí, desse xk, quando o k vai para o infinito, vai ser a minha solução exata, o x estrela. Bom, qual método nós vamos utilizar para fazer as contas? Lembra-se do método de Newton-Raphson que a gente estudou lá em zero real de função real? Vou lembrar ele aqui, ó. No caso de uma equação não linear a uma variável, o método de Newton consiste em se tomar um modelo local linear da função f de x em torno de xk. E este modelo é a reta tangente à função em xk. Então, o que a gente fazia lá?
Dado um ponto xk, f de xk, aqui olha, xk, f de xk, então este ponto, nós traçamos a reta LK de x tangente à curva. Então eu traçava uma tangente passando por esse ponto. Aqui eu escrevi a equação dessa reta tangente, estou chamando ela de LK de x. Então LK de x igual f de xk mais o coeficiente angular dela, a derivada, f' de xk, que multiplica x menos xk. Então, com essa reta tangente, nós considerávamos o seguinte: a interseção desta reta com o eixo x, ela fornecia o próximo ponto da sequência. E, isolando o x aqui nesta equação, nós chegávamos na fórmula, na regrinha de Newton-Raphson para calcular zero real. Lembram aqui? Essas contas a gente tem no nosso material aí, é só você consultar. X no passo k mais 1 é igual a x no passo k menos f de xk dividido pela derivada f' de xk. Então, o método de Newton-Raphson. É com esse método que nós vamos trabalhar. Mas vamos fazer uma ampliação dele, porque agora nós não temos uma equação não linear, nós temos um sistema de equações. Então, ampliando a motivação de se construir um modelo local linear, para o caso agora de um sistema de equações não lineares, nós teremos, aqui está a ampliação. Aqui dentro deste retângulo vermelho, coloquei a equação da reta tangente do método de Newton-Raphson. Olha, observe que eu tinha o f de xk, aqui eu vou ter o sistema. Então aqui era a minha função, aqui vai ser o meu sistema não linear. Aqui eu tinha a inclinação da reta tangente ali no ponto, o f' de xk. Aqui eu vou ter esse j de xk. Quem será ele? Ele será a matriz das derivadas parciais de f, conhecida como matriz jacobiana. Já já eu mostro como calcular. E aqui eu tinha o x menos xk, e aqui eu também continuo tendo x menos xk, só que aqui nós vamos trabalhar com vetores. Bom, então eu vou pegar o meu sistema não linear. Primeira coisa a fazer é, a partir deste sistema, obter esta matriz de derivadas parciais, conhecida como matriz jacobiana. Como é que eu faço? Então, eu tenho a minha equação, meu sistema de equações não lineares, f de x igual a zero. Então, eu vou pegar a primeira e vou derivar com relação à primeira variável. Então, ó, derivada de f1 de x com relação a x1. Aí eu faço a derivada com relação à segunda variável. E vou fazendo derivada da primeira com relação à terceira variável. E faz isso para todas as variáveis. Assim você monta a primeira linha dessa matriz jacobiana. Aí você vai para outra equação. Deriva com relação à primeira variável, depois com relação à segunda e assim por diante. Vai fazer isso para todas as equações do seu sistema não linear. Então, essa matriz que você vai formar aqui, essa matriz de derivadas parciais, é chamada matriz jacobiana. Então, o que a gente fazia lá no método de Newton-Raphson para localizar zero real de função real? A gente queria saber quando que a tangente interceptava o eixo x, ou seja, LK de x igual a zero. Então aqui, para o sistema não linear, nós vamos trabalhar com a mesma ideia. Então, LK de x igual a zero, C e somente C. Olha, vem aqui em cima. Esse LK de x aqui igual a zero, então é equivalente a eu pegar o jacobiano de xk, que multiplica o x menos xk, igual menos f de xk. Deixa eu voltar aqui. Olha, menos f de xk.
E aqui a pergunta, professor, por que o senhor colocou o menos aqui em vermelho? Nesta parte é onde os alunos apresentam maior dificuldade, aonde eles erram mais. Por quê? Porque você vai ter o chute inicial e aí você vai pegar esse vetor e vai colocar no seu sistema não linear. Porém, para fazer a conta, você vai utilizar os valores trocados. Vai aparecer esse menos aqui. Então, muitos esquecem de colocar esse menos, ok? Eu já fiz em vermelho aqui para você não esquecer. E aí a gente vai pegar esse x menos xk e a gente vai chamar de SK. Isso aqui vai ser o meu vetor incógnita, ok? Agora dá uma olhada comigo aqui, olha. Jacobiano de xk, isso aqui é uma matriz de números. Eu vou ter o chute inicial, eu vou ter a matriz jacobiana, então vou substituir os valores com uma matriz de número. Esse x menos xk é o meu SK, um vetor incógnita, igual xk vai ser a aproximação, f de xk, um vetor de números. Então aqui você tem um sistema linear. Então destacamos que para você resolver um sistema não linear, você vai fazendo umas continhas que no final da história consiste em resolver um sistema linear. Aí qual vai ser o processo iterativo? Bom, você vai resolver esse sistema linear, você vai descobrir quem é o SK, e aí o seu xk mais 1 vai ser igual ao xk, o valor anterior, mais o SK. Vamos ver um exemplo aí para fixar bem essa ideia. Você vai ver que é bem tranquilo. Então, toda essa teoria tem na nossa página do Moodle, no material em PDF, depois você dá uma revisada lá. Então, agora vamos para o exercício. Aplicar o método de Newton para obter uma aproximação para uma solução do sistema não linear, f de x igual a zero, aonde? Temos aqui duas equações e duas incógnitas, x1 e x2, e as soluções do sistema são, bem, primeira equação aqui, ó, pensa nesse x2 sendo o y, então isola ele, você vai ter uma reta. A segunda equação, uma circunferência de centro na origem em raio 3, a circunferência aqui. Interseções, duas interseções, ou seja, duas soluções, que aqui já estão sendo apresentadas. Uma é o 3, 0, esta aqui, e a outra é o 0, 3, esta aqui de cima. Nós vamos fazer o seguinte, vamos considerar como aproximação inicial 1, 5. Então, pegando aqui, ó, 1, aí eu vou subir 5 e seria mais ou menos aqui. Vamos fazer uma marcação aqui na nossa figura, só para a gente ver aonde seria aqui a nossa aproximação inicial. Vamos fazer um sinal de mais, pode ser, vamos fazer ele aqui. Mais. Então, vamos pegar aqui 1, aqui é 4, seria mais ou menos aqui, não é? Beleza. Então, este ponto será a minha aproximação inicial. Então, nos métodos iterativos aqui para calcular a aproximação para a solução do sistema não linear, você vai dar um chute próximo de uma solução. Então, vou chutar esse valor aqui. Vou considerar esse erro, 0,09, ok? Então, vamos começar a fazer conta. Solução. Deixa eu aumentar aqui. Beleza. Temos o f de x, então é o x1 mais x2 menos 3, x1 quadrado mais x2 quadrado menos 9. Matriz jacobiana. Derivada da primeira equação com relação à primeira variável, que é o x1. Então, derivando com relação a x1, eu tenho o 1. Agora, derivando com relação à segunda variável, que é o x2. x1 é uma constante, 0. Derivada aqui desse x2 com relação a x2, 1. Beleza. Então, primeira linha da matriz jacobiana está feita.
Agora vamos para a segunda equação aqui. Lembrando que é o f de x igual a zero, ok? Aqui eu estou simplificando, colocando só quem a gente vai derivar ali. Derivada com relação a x1. 2x1, ok? Derivada desse x2 aqui vai ser zero, porque ele é uma constante, então 2x1. Agora, derivada desta equação com relação à segunda variável. Esse aqui é uma constante, então 2x2. Esta é a minha matriz jacobiana. Então, do sistema não linear, eu pego e faço a derivada parcial e monto a matriz jacobiana. Agora, nós vamos pegar a aproximação inicial e colocar aqui na matriz jacobiana. Quem é j de x0? O meu chute inicial aqui, 1 e o 5. 1, não muda. 2 vezes o 1, 2. 2 vezes o 5, 10. Então, o jacobiano de x0. Agora eu pego o f e vou calcular aqui quem é o f de x0. Então, coloco o x0 aqui. Olha, 1 mais 5 menos 3, 3. E 1 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 9. Fazendo a continha aqui, vai dar o 17. Então, o f de x0 é igual a 3,17. Agora, montando o sistema linear. Lembre-se do sinalzinho de menos lá que o prof fez logo acima ali em vermelho. Não esquecer que entra na conta menos f de x0. Então, ó, jacobiano de x0, S. Então, coloco o jacobiano de x0 aqui, 1, 2, 10, que multiplica. Quem é o S, professor? É o meu vetor incógnita. Eu vou ter que descobrir quem é o S. Então, S1, S2, igual menos f de x0. Então, menos 3,17. Ok? Agora você resolve esse sistema linear. Resolvendo ele, que método eu utilizo, professor? Qualquer método que você quiser aí. Resolvendo, chegamos que S1 igual a menos 1, 625 e o S2 menos 1, 375. Deixa eu subir um pouco aqui. Então, quem é o x1? Olha o processo iterativo. É o x0 mais S. Ou seja, x1 igual, pega o x0 aqui que é o 1, 5 e soma com esse S. Eu vou ter aqui então menos 0,625 e o 3,625. E esse é o método. Tem critério de parada, prof? Tem. Você vai ver que é bem simples, você nem vai precisar fazer a conta, porque já foi feita. Olha, o critério de parada é dado pelo máximo valor entre as diferenças em módulo, o que pode ser determinado pelo máximo valor dos elementos do vetor S em módulo. É verdade, olha, porque eu vou fazer o máximo valor aqui dos módulos de x no passo 1 menos x no passo 0. Mas essas contas já foram feitas. Olha, se eu pegar e subtrair x0 de ambos os lados dessa igualdade, eu vou ter x1 menos x0 igual a S. Mas o S está aqui. Então, o critério de parada é pegar estes valores em módulo e considerar o maior deles. Então, olha, é o máximo de 1625, 1375. Qual é o máximo? 1625. E esse valor é maior que o erro que eu estou considerando. Ou seja, preciso fazer mais uma iteração. Vamos fazer mais uma iteração aqui. Agora, as contas são equivalentes às que foram feitas. Olha, pego o meu x1, coloco na matriz jacobiana, então obtenho aqui 1, menos 1, 25 e o 7, 25. Ok? Olha a matriz jacobiana, da onde que veio menos 1, 25? Veio aqui, ó, pegamos o x1, menos 0,625, aqui em cima, menos 0,625 e multiplicamos por 2. Então, já sabemos fazer isso. Depois, então construímos a matriz jacobiana no ponto x1
Pego o x1 e coloco no F, no sistema. Quem é o F de x1? 0, 4, 5, 3, 1, 2, 5. Beleza também. E monta o sistema linear. Jacobiano de x1, S igual menos F de x1. Resolve o sistema linear e chega no vetor S. 0, 5, 3, 3, 1 e menos 0, 5, 3, 3, 1. Posso parar de fazer conta? Olha, já sei que eu vou ter que fazer mais uma iteração. Por quê? Pega esses valores em módulo aqui, 0, 5, 3, 3, 1, que é maior que o meu erro. Não é? Então, eu vou ter que continuar fazendo conta. Quem é o x2? x1 mais S, x2 menos 0,0919, 3,0919. Olha o que a gente falou antes ali. Ó. O máximo valor aqui é o 0,5331, que é maior que meu erro. Então agora eu faço uma nova iteração. Pego este x2 de cima aqui. Calculo a jacobiana. Jacobiano de x2. Pego o x2, coloco lá no F. 0 e 0,5683. Calculo o novo sistema linear, descubro quem é o vetor S. Aqui está o vetor S. Observe que eu já posso parar de fazer conta daí, porque o critério de parada aqui, ó, o máximo valor é o 0,08, que é menor que meu erro. Beleza. Então, olha, quem vai ser o x no passo 3? É o x no passo 2 mais o meu S, ou seja, menos 0,0027, 3,0027. Olha, pensando no gráfico lá em cima, ele está indo para o 0,3. A gente começou uma aproximação inicial próximo desse ponto. Aqui, olha. Nós começamos com essa aproximação aqui, que era o 1 e o 5. Então, qual é a solução exata? A solução exata é o 0,3. A gente fez aí 3 iterações e a gente está com que valor? Um valor aqui bem próximo do zero negativo e um valor aqui bem próximo. Viu? Então, com 3 iterações, deixa eu recortar isso aqui, Ctrl X e voltar lá. Com 3 iterações, conseguimos menos 0,0027 e 3,0027. Estamos muito próximos daquela solução exata. E esse é o método de Newton para calcular aproximações para soluções de sistemas não lineares. Agora, tem um outro método que me permite fazer essas contas também, que consiste em apenas uma pequena mudança nesse método que a gente acabou de ver. Método de Newton modificado. A modificação consiste em se tomar a cada iteração K a matriz J, matriz jacobiana, de x0, ao invés de trabalhar com J de xk. Então aqui nós vamos pegar e vamos fixar do lado esquerdo a matriz jacobiana calculada ali com a aproximação inicial, o jacobiano de x0. E daí sempre vamos resolver o seguinte sistema linear. Jacobiano de x0 S igual, aí o lado direito que vai ficar mudando, que é o menos f de xk. Então essa é a diferença entre o método de Newton modificado e o método de Newton. No método de Newton, a cada iteração eu preciso ficar atualizando aqui essa jacobiana. Agora, aqui no Newton modificado, eu vou fixar o jacobiano no x0. Olha, assim, a matriz jacobiana é avaliada apenas uma vez. E para todo K, o sistema linear a ser resolvido a cada iteração terá a mesma matriz dos coeficientes jacobiano de x0. Sim, é a única diferença. Observe que o sistema a ser resolvido tem a mesma estrutura. O processo iterativo é o mesmo. Aqui, ó, o xk mais 1 vai ser igual a xk mais sk. Então, a diferença é que eu estou fixando a matriz jacobiana no chute inicial. Vamos fazer um exemplo. Efetue 2 iterações do método de Newton modificado. Considerando, vamos pegar aqui
a aproximação inicial, o vetor 1, 5. Aqui temos o nosso sistema. Então, primeira iteração. A matriz jacobiana, derivada da primeira equação com relação à primeira variável, é o 1. Depois, derivada com relação à segunda variável, 1 também. Depois, na segunda equação, teremos derivada com relação ao x1 aqui, 2x1. Agora, derivada de toda essa equação com relação a x2, 2x2. Jacobiana no x0. Então, 1, 2 vezes 1, 2. 2 vezes o 5, 10. Aqui, f de x0. Coloca o chute inicial 1 e 5 aqui. 1 mais 5, 6, menos 3, 3. 1 mais 25 menos 9, 17. Então, o sistema linear a ser resolvido, jacobiano de x0s, igual menos f de x0. Não esquece o menos. Temos aqui, na forma matricial, então, quem será o vetor S? Só resolver esse sistema, chegamos aqui no menos 1, 625, menos 1, 375. Então, quem é o x1? x1 é igual a x0 mais s. Tenho aqui o x0, tenho o s, então aqui eu tenho o x1. A primeira iteração do método de Newton e do método de Newton modificado são iguais. Agora que aparece a diferença, pois na segunda iteração nós vamos fixar aqui a matriz jacobiana no x0. Olha a conta a ser feita. Jacobiano de x0s igual menos f de x1. Então eu não vou precisar calcular jacobiano de x1. Isso fica fixo. Então eu tenho o meu x1. Calculo quem é f de x1, 0, 4, 5, 3, 1, 2, 5. Resolvo este sistema linear agora. Então, jacobiano de x0s igual aqui o menos f de x1. Observe o sinal trocado. Resolvendo este sistema, nós descobrimos quem é o vetor S. Com isso, conseguimos determinar aqui x2 igual x1 mais S. Temos aqui o x1 mais o S, então aqui o nosso x2. Observe que nesse exercício nós padronizamos ali, vamos fazer duas iterações, por isso que nem estamos analisando aí critério de parada, ok? A gente observa que a solução está próxima da solução lá de cima do nosso gráfico. Vamos observar ali. Aqui. Olha, então a gente observa que a solução encontrada está próxima aqui. A solução exata é o 0,3. Chegamos ali num valor bem próximo. Menos 0,05, 3,05. Então, esse método é uma alternativa ao método de Newton. Facilita um pouco as contas, pois não precisamos calcular a matriz jacobiana ali a cada iteração. Então, espero agora que você faça os exercícios referentes a sistemas não lineares. Qualquer detalhe aí, entre em contato. Um grande abraço, até a próxima.